Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um período de louvor. Nós convidamos você a ir na sua casa louvar a Deus, ao único digno de receber glória, honra e louvor. Amém. Adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, com o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça! Continue a cantar sobre a graça de Deus, que Ele é bom, que Ele é o Rei do nosso coração. Minha
chamar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu não nos deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu és bom, Senhor. Tua misericórdia dura para sempre, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Que o Senhor possa aquietar cada coração, Senhor, que está ouvindo, que está louvando, Deus. Que a gente possa depositar a nossa confiança no Senhor. Gente, nós temos vivido momentos tão difíceis, né? Eu vejo nas notícias, às vezes nem é o coronavírus que nos aflige, às vezes é o racismo, o preconceito, a divergência de opiniões que está tendo nesses últimos dias, né? E eu sempre me pergunto, o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar? O que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje? E eu cheguei à conclusão que ele faria a mesma coisa que ele fez quando ele veio aqui. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, fala assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos e os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. O que Jesus fez foi libertar os cativos, anunciar as boas novas, trazer o reino do Senhor aqui na terra, porque Ele tem a autoridade que vem do Pai para trazer o reino de Deus, para pregar as boas novas, que é chegado o tempo do Senhor. E a gente também tem a autoridade de Jesus para fazer isso aqui. E quando acontece uma coisa dessas, muito mais do que a gente se posicionar, a gente tem que ser luz, a gente tem que orar, tem que abençoar, tem que declarar que o nome de Jesus está onde a gente pisar, porque Ele nos deu autoridade, que a gente mostre ao mundo, sem julgamento, mas que a gente mostre ao mundo com amor quem Jesus é e o que Ele quer de nós e o que Ele pode trazer. E é isso que é a minha reflexão. E agora a gente vai cantar uma música que fala para Deus sondar o nosso coração, ver o que a gente está fazendo de errado, para que a gente possa crescer, ser transformado e que a nossa luz brilhe, mas não porque é nossa luz, porque a luz vem do Senhor, que a gente seja usado da maneira que agrade ao Senhor.
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, que o Senhor possa nos usar, possa nos transformar para que nós sejamos luz. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, irmãos. Fiquem em paz. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Tamo junto, viu? Curte aí, compartilha. Compartilha aí com o pessoal da igreja. Quem não tá ligado aí, manda para todo mundo. E que todo mundo seja abençoado com esse louvor, com essa palavra. Estamos com muita saudade. E a Lília vai mandar um tchau. Tchau, gente. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar o nosso coração e a nossa mente nele, que é a rocha. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra, mais uma porção da palavra do Senhor. Somos gratos a Ele por esse tempo, onde nós podemos, através desse canal, transmitir a palavra do Senhor. E também somos gratos ao Senhor porque temos sido edificados nos outros encontros que nós temos tido virtualmente. Que o Senhor possa abençoar e continuar abençoando a sua vida ricamente. Amados irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre um assunto. Enquanto a gente vai fazendo a introdução, você abre a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Bom, o novo céu e uma nova terra. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. Um novo céu e uma nova terra. Pensando, queridos irmãos, sobre essa terra e sobre esse céu onde nós estamos hoje, essa terra onde nós vivemos, onde nós habitamos. Eu fico imaginando o quanto essa terra já sofreu com a presença do homem. Não com a criação do homem, mas com o pecado que nos sobreveio através do primeiro homem e as consequências que o pecado trouxe a essa terra, né? E eu fico pensando o quanto essa terra já não foi sugada, o quanto essa terra já não foi
usada, já não foi aproveitada, explorada, dominada, manchada de sangue, manchada de lágrimas, né? Eu fico pensando o quanto essa terra já não sofreu por causa da presença do homem e do pecado que ele cometeu, né? E quando a gente pensa sobre quanto nós já usamos dessa terra, eu fico pensando sobre um assunto tão recorrente nesses últimos tempos, que é a reutilização ou a reciclagem. Quando você tem um material que você faz uso dele nas indústrias, que você distribui esse material para ser utilizado pelas pessoas e as pessoas começam a reciclar, procurar por esse material e tentar reutilizá-lo de alguma forma, retorná-lo para as indústrias a fim de que ele seja reutilizado de alguma forma. Nós temos como exemplo o alumínio, né? O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio. Talvez ele não seja o campeão no sentido de a forma como esse alumínio é coletado, né? Porque se a gente pensar bem, ele é descartado em qualquer lugar, né? E os catadores, eles fazem o trabalho que poucos querem fazer para reciclar, para retornar aquele material e ele seja utilizado novamente. Então, meus queridos irmãos, pensando sobre essa reutilização, eu fico pensando sobre a terra. A palavra do Senhor não fala sobre uma reciclagem da terra. A palavra do Senhor não fala sobre uma reutilização da terra em que nós vivemos. Quando a palavra do Senhor fala das coisas que em breve irão acontecer, ele não fala sobre isso, de que a terra vai passar por uma máquina que vai separar todas as impurezas, tudo aquilo que não presta, tirar aquelas impurezas e ficar somente aquilo que é reutilizável, né? E fazer com que a terra seja reutilizada. Não. A palavra do Senhor, quando fala sobre esse assunto, ele fala de algo novo. Fala de uma nova terra. Fala de um novo céu. Porque o céu que nós temos também é um céu que foi prejudicado. O céu que nós temos é um céu que já foi danificado, né? O ar que nós temos não é um ar 100% puro, não é verdade? Então, quando a palavra do Senhor fala sobre novo, ele fala de algo que nunca foi usado, né? A palavra do Senhor nos fala não sobre reutilização ou reciclagem da terra em que nós vivemos, mas a palavra fala de um novo céu, de uma nova terra, uma inauguração de algo que ainda não foi utilizado. E eu fico pensando e eu faço essa pergunta para nós: essa terra e esse céu atrai você? Esse novo céu e essa nova terra traz no seu coração uma esperança, né? A visão que você tem a respeito do novo céu e de uma nova terra enche o seu coração de alegria e de esperança? Isso te atrai? Será que as coisas que tem lá no céu, as coisas que terão lá no céu, no novo céu e na nova terra, são mais atraentes do que as coisas que nós temos nesta vida, né? É claro, irmãos, que a condição em que nós vivemos, a condição em que nós fomos colocados neste mundo, nos apega a essa terra. Principalmente se nós conhecemos e começamos a usufruir do conforto, né? Mas é interessante pensar que as condições de vida que nós temos hoje, que são extremamente confortáveis, é claro que isso não é para todo mundo, mas nós estamos falando do nosso contexto, né? Essas condições de vida que nós temos e que nós vivemos, isso faz com que a gente vai ter um apego a esse lugar. Isso é natural,
né? O homem gosta de coisas boas, o homem gosta de condições favoráveis de vida. Mas se a gente for pensar, essas condições que nós temos de vida, elas não são tão antigas assim. A humanidade, de um modo geral, ela não usufrui dessa condição desde que o homem existe. Essas coisas são muito recentes. Por exemplo, nos últimos 150 anos, as condições sanitárias das residências salvaram milhões de pessoas, né? O vaso sanitário, né, que foi a descarga do vaso sanitário que foi inventado no século XIX por um inglês, é muito recente. E isso trouxe um conforto, né, para o ser humano extraordinariamente, né? A água encanada trouxe um conforto muito grande. A minha mãe subia com lata d'água na cabeça porque não tinha água encanada, e muitos de nós vivemos essa experiência. Então, esse modelo de conforto que nós temos, as estradas, as calçadas, as pavimentações, imagine você numa cidade que não tem estrada, que é tudo de terra num período de chuva. Imagina você aqueles filmes da Idade Média, aquela barraiada num tempo de chuva. Aquilo não é nada agradável, né? Aquilo não traz prazer nenhum viver daquela maneira. Então, esse estilo de vida agradável que nós vivemos, ele é muito recente, né? Ele é muito recente. E a pessoa que experimenta um estilo agradável de vida, ela não quer voltar para o estilo antigo, de jeito nenhum, né? A pessoa que experimentou o ar-condicionado, ela não quer voltar para o ventilador. A pessoa que utiliza o carro, ela não quer mais andar de ônibus, né? Isso é inerente do ser humano, né? Quando se experimenta coisas agradáveis, a tendência é que a gente vai querer cada vez mais coisas que nos dão prazer. Nós não queremos voltar para a vida antiga, né? Mas, meus irmãos, pensando que isso é muito recente, tudo isso também é uma ilusão quando nós pensamos no fim da nossa vida. Quando nós vamos pensar lá no final, velhinhos, né? Sem muita força, sem poder muito usufruir dessas coisas todas, nós pensamos que tudo isso não passa de ilusão, né? E eu fico pensando, será que o que nos atrai nesse novo céu e nossa nova terra, o que nos pode atrair a esse novo céu e nessa nova terra é melhor do que as coisas que nós já experimentamos nessa vida? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas fotos e eu gostaria que você prestasse atenção nessas imagens que vão ser refletidas aí para você nesse vídeo. Bom, é pouco bonito esses lugares, não é? Maravilhoso, maravilhosa a criação do Senhor. Não precisamos de muita propaganda para poder despertar em nós o desejo de estar nesse lugar. Se você tiver recursos, né, não precisa de muita propaganda para você querer passar alguns dias de férias em locais assim. E quem sabe até morar em lugares assim. Mas o que despertou e o que desperta esse interesse em nós em lugares belíssimos assim? É claro que existem vários outros tipos de lugares, né? Montanhas, rios, lagos, dunas, né? Mas esses lugares marítimos, eles chamam mais nossa atenção. Enfim, né? Não precisa de muita propaganda para a gente
querer passar alguns dias nesses lugares, né? Mas por quê? Por que nós somos despertados? Sabe por quê? Porque você viu, porque nós vimos esses lugares, mesmo que seja através de uma fotografia, através de uma filmagem, né? Às vezes você está assistindo um filme e que parece uma imagem belíssima, e isso enche o seu coração. Mas o que desperta esse interesse é a visão, é o fato de nós termos visto. E a palavra do Senhor fala a respeito de um homem que também viu. Ele viu um lugar, né? Na verdade, dois, né? Paulo também fala que viu e que não existem palavras para expressar a beleza das coisas que ele viu. Mas em Apocalipse, nós vemos um homem que também viu um novo céu e uma nova terra. E aquilo encheu os olhos, encheu o coração dele. E ele pode traduzir com riqueza de detalhes aquilo que ele viu nesse novo céu e nossa nova terra. Nós estamos falando de João, que escreveu o livro do Apocalipse, né? O mesmo João que escreveu também o Evangelho de João, falando acerca do Senhor, não é verdade? E se nós damos crédito a João a respeito do Evangelho, a respeito da história de João, a respeito da história de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, das profecias sendo cumpridas paralelamente aos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Se nós damos crédito a João a respeito do Evangelho, por que não dar crédito a ele também a respeito da visão desse novo céu e dessa nova terra? Enfim, vamos ver aqui um pouquinho o que João viu, então, afinal de contas, o que ele viu. Aqui em Apocalipse 21, no primeiro versículo de 21, a palavra diz assim, João está narrando, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui João começa a falar a respeito desse novo céu e dessa nova terra, desse lugar maravilhoso que ele viu. E ele começa com uma notícia um pouco triste para alguns irmãos, tá? O mar já não existe. O mar já não existe. Se não existe mar, já não existe praia. E aí eu já não sei como que Adailton e Rose vão fazer, tá? Não tem praia, porque o mar já não existe. Mas será que existem outras coisas lá que compensam essa ausência de praia? Né? O mar já não existe. As primeiras coisas já se passaram, né? Para quem criou do nada a terra em que nós vivemos, né? Para quem criou através da palavra, dizendo haja, desfazer não é nada difícil. Então não é difícil para o Senhor, para aquele que criou o céu e a terra em que nós vivemos hoje. Para Ele não é impossível desfazer aquilo que existe hoje, né? Então ele diz aqui, a primeira terra passaram, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então ele está fazendo algo novo, algo que ainda não foi utilizado. Versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui é recheado de figuras de linguagem, né? Uma cidade descendo do céu, ataviada, ornamentada, né? Como uma noiva. Imagine uma cidade como se estivesse vestida de noiva. Não, isso é uma figura de linguagem, né? Essa nova Jerusalém descendo do céu é algo belíssimo, é algo maravilhoso, que todo mundo para ver, né? Imagine a noiva entrando dentro da igreja, todo mundo se levanta e regala aqueles olhos, coisa mais linda é a noiva.
entrando pela igreja. Coisa mais linda, né? Aqueles mais baixinhos, como eu e o Antônio Pinho, esticam o pescoço assim ao máximo para poder ver. Ninguém estica o pescoço para ver o noivo, mas a noiva todo mundo quer ver. Algo belíssimo, né? Descendo do céu. Algo que todas as pessoas querem ver. Essa é o significado dessa cidade que está descendo do céu para essa nova terra que foi constituída, né? Descendo do céu. Interessante que quando a gente era jovem, a gente buscava coisas para jovens cristãos, né? E existia ali na Rua Tupis, na igreja metodista, um trabalho chamado Cidade Voadora. Os jovens se encontravam toda segunda-feira ali às 8 da noite e tinha um culto que essa missão era chamada de Cidade Voadora, Missão Urbana Cidade Voadora, que era dirigida pelo pastor Toninho. Hoje a Cidade Voadora ela está lá no Bernardo Monteiro, ali em Contagem, mas ela já esteve na Metodista, esteve no Teatro Casa Nova também, na Rua Afonso Pena 1500, lá em cima no teatro, né? Então essa missão urbana com jovens, ela tem como base esse versículo, Cidade Voadora, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. 3. Então ouvi grande voz ainda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita, a casa de Deus, é a nova Jerusalém. Na nova terra existe a casa de Deus, e nessa casa nós podemos tabernacular com Deus, né? Nessa terra, a casa de Deus estará aberta para nós. E o interessante é que hoje, nessa terra, aqueles que são crentes em Cristo Jesus são povo de Deus, né? Porque nós vivemos numa terra onde existem povos de vários deuses. Vários povos acreditam em vários deuses. Então nós somos povo de Deus aqui na terra. Mas na nova terra nós seremos povos de Deus. Porque serão várias nações, várias tribos, várias línguas que estarão juntos para tabernacular com Deus, para poder viver nessa terra e habitar no tabernáculo de Deus, porque Deus estará conosco. Versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que lindo, irmãos, olha que maravilhoso, olha que promessa singular que nenhuma outra religião tem para o homem. Olha que promessa que enche o nosso coração, principalmente quando nós pensamos nessa pandemia onde mais de 107 mil pessoas, né, se não me engano, já faleceram, né? Olha só que promessa maravilhosa, já não haverá luto, já não haverá pranto, Ele mesmo enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E os danos decorrentes dessa morte também não existirão mais. Não só a morte não existirá nessa terra, nesse novo céu, mas também todos os danos decorrentes dela não existirão mais. Não existirão luto mais. Consequentemente, não existirá os cultos fúnebres, graças a Deus, né? Não haverão velórios, não haverão pranto. Imagina, irmãos, aquela cena daquela pessoa desesperada, debruçada. Muitas vezes eu já vi essa imagem, é triste demais. A pessoa debruçada, chorando, pranteando copiosamente sobre o corpo daquela pessoa que foi embora.
né? Já não haverá mais essa tristeza, né? Não haverão mais valas e enterros coletivos, não haverá mais dor, não haverá pensão, não haverão brigas judiciais, não haverão pessoas no divã com os psicólogos, não haverão viúvas e não haverão órfãos, porque as primeiras coisas se passaram. Então essa é uma promessa que enche o coração de qualquer pessoa de alegria, né? Qualquer pessoa que confia no Senhor, que crê na sua palavra, que tem a sua palavra como fiel e verdadeira, né? Isso enche o nosso coração de alegria, né? Versículo 5: e aquele que está sentado no trono disse, e esse é o Senhor Jesus: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus falando com João: olha, escreve o que eu vou te dizer, além daquilo que eu já disse, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é fake news, não é mentira, não é notícia plantada para atingir um outro segmento, não é fake news. Não é necessário que hajam órgãos que fiscalizem essa informação, porque essas palavras são ditas por aquele que é a verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E ele está dizendo: olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Creia. Bom, ele mostrou ainda, um anjo mostrou a João a cidade, né? Que estava nesse novo céu e nessa nova terra. Uma cidade com uma descrição ímpar também, uma cidade com uma descrição belíssima, né? Uma casa que não pode nem ser chamada de casa, é um palácio magnífico. E a descrição dela, depois vocês podem ler em casa, eu vou ler só alguns versículos aqui, né? E João viu e descreveu esse lugar dessa cidade. E essa cidade, ela é a habitação de Deus. É onde Deus habita. E essa cidade, o texto fala que nessa cidade os portões não se fecham, porque nós podemos entrar nela a hora que a gente quiser, porque lá é a casa de Deus e nós podemos entrar lá. Imagina, irmãos, né? O sonho de todos nós de conhecer e de poder ver Deus face a face. E o texto fala aqui que nesse novo céu e nessa nova terra existe uma casa, existe a casa de Deus onde nós podemos entrar e sair a hora que a gente quiser, né? E esse lugar é bonito, é magnífico. E ele diz assim no versículo 10: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Do alto ele viu essa cidade. 11, a qual tem a glória de Deus. A glória de Deus não aparece de vez em quando ali nessa cidade. A cidade tem a glória de Deus, tem a presença de Deus continuamente nessa cidade. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos de Israel. Versículo 16, a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. 18, e a estatura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas.
O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda. E aí ele começa a dar a descrição sobre o restante da cidade, né? Que é toda ornamentada, que é belíssima, com pedras preciosas, com ouro, né? Com joias, algo lindíssimo, né? Algo lindíssimo. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui a presença de Deus nessa cidade, né? Destacando a cidade como a morada do Deus Altíssimo. Versículo 23. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ela não precisa de lâmpada, ela não precisa do sol, ela não precisa da lua. Como que vai funcionar isso, irmãos? Não sei, mas o texto está dizendo que não precisa do auxílio, porque a glória de Deus ilumina a cidade, né? A glória de Deus cobre todo este lugar, né? E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os reis somos nós, e nós levamos glória até ele. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não haverá noite, não haverá escuridão, não haverá tropeço, não haverá engano, né? Não haverá cegueira, né? Não haverão essas coisas. 27. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, que são os salvos, que são os vencedores. São aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. Reinarão com ele eternamente para sempre, né? A palavra do Senhor fala ainda em 22, no versículo 7. Já estou terminando. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Como? Eis que venho sem demora. Mas isso já foi escrito há mais de 2000 anos. Que tempo é esse? Que forma de contar o tempo é esse? Que forma de cronometrar o tempo é esse? É essa? Né? Como que pode isso? Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Pode ser literal, irmãos? Pode ser literal. É exatamente da maneira como João descreveu, né? Pode ser figurado? Pode ser que seja figurado. Mas eu entendo que a maneira como está escrito é para nos mostrar que existe algo muito melhor do que nós temos hoje. Imagina vocês, eu recebi uma pergunta da Aldinha, e a Aldinha faz cada pergunta para a gente, né? E ela perguntou, mas para que tanta pedra preciosa? Para que tanto ouro? Para que muro? Lá não vai ter ladrão. Imagina, irmãos, se João tivesse relatado para a gente uma pedreira. E nessa pedreira cada um teria uma cota de pedra para quebrar e para carregar. Isso seria atraente para alguém? Claro que não seria atraente, né? Então, igual eu falei, pode ser literal? Pode ser literal. Pode ser figurado? Pode ser figurado. Mas o interessante é despertar em nós o desejo. Porque Paulo também fala que nem olhos viram,
nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De qualquer forma, só o fato de já não haver mais dor, já não haver mais tristeza, já não haver mais morte, isso já enche o nosso coração de alegria. E as outras coisas, tudo é lucro. E eu fico pensando que não somente pelo que nós vamos encontrar lá, mas especialmente quem nós vamos encontrar lá, né? Essa deve ser a maior motivação do nosso coração. Quem nós vamos encontrar lá, né? Mas aí você fica perguntando, como nós lemos aqui Apocalipse 22:7, venho sem demora. Que tempo é esse? Né? Que cronômetro é esse que Deus tem, que ainda não chegou? Essa pergunta não foi feita somente hoje, essa pergunta não foi feita somente por essa geração, né? Outras gerações já fizeram essa pergunta. Em 2 Pedro 3,4 diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro falando a respeito dos escarnecedores, né? Onde está a promessa da sua vinda? Né? As coisas continuam do mesmo jeito desde que foram criadas. Como que isso vai se cumprir? Mas Pedro continua a sua explanação no capítulo 3, no versículo 8 e 9, e ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É muito egoísmo querer que esse novo céu e essa nova terra seja estabelecida agora, imediatamente. Mas o Senhor é longânimo, e para Ele não se passaram 2000 anos, para Ele se passaram um dia, porque Ele não está cronologicamente vivendo no tempo em que nós vivemos. E Ele espera, Ele é longânimo, e Ele espera para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos cheguem ao arrependimento, né? E Pedro ainda vai terminar dizendo: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, irmãos, você aguarda essas coisas acontecerem? Você tem esperança de habitar nessa Jerusalém, de entrar pelo portão dessa Jerusalém e de poder tabernacular com Deus, de poder ver Deus face a face, de estar com Ele, né? De entrar pela sua casa e sair pela sua casa com toda liberdade, de vê-lo face a face, né? Você tem, você almeja, você anseia por isso? Não agora, né? Talvez. Faz parte porque o nosso tabernáculo, a nossa carne, né? Ela ainda sente prazer nas coisas deste mundo, né? Mas não se esqueça que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como que eu sei? Pela fé que não vem de mim mesmo, mas pela fé que vem do próprio Deus, né? Pela fé que vem do próprio Espírito Santo de Deus, que não vem de mim mesmo, não é pela minha própria força, mas pela graça de Deus que me foi concedida, eu posso crer e eu posso esperar por esse novo céu e essa nova terra, onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sede abençoados em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês e tenham uma excelente semana. Até!